Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. Hoje eu vou mostrar para você um código para controlar e ler um teclado matricial com qualquer microcontrolador. Então se você tem algum projeto que precisa de teclado matricial, você poderá aplicar este código em qualquer microcontrolador sem maiores problemas. Já deixa o seu like, se inscreva, compartilhe o canal, seja membro também, veja aqui embaixo as vantagens e o vídeo é um oferecimento da Raiza. Você pode acessar raiza.com.br, conferir, invista já em equipamentos para o seu laboratório de eletrônica e lá na Raiza você já sabe que tem o cupom WRKITS Raiza para 7% de desconto em toda a loja. Tá aqui na descrição para você. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí! Em uma clássica de sexta recente eu apresentei este projeto aqui do ajuste digital para a tensão de uma fonte de bancada, por exemplo, que utiliza um teclado matricial. Na ocasião eu não expliquei o algoritmo do teclado matricial em si, para reservar essa aula específica para isso, porque é bem interessante este tópico, e aí eu recomendo que você aplique em seus projetos. Porque é muito bacana não depender de hardwares de microcontroladores, como timers e outros periféricos, em alguns casos onde eu queira modularizar os meus projetos. E abordamos bastante isso, inclusive, no curso de desenvolvimento de produtos para microcontroladores. Se não fez ainda, considere fazer. Já lembrando você que os nossos cursos estão em promoção de aniversário WR Kits. Já aproveitou a promoção? WR 13 anos é o cupom. Está na tela para você, também deixo na descrição, para você investir já no seu conhecimento. Tem amplo conteúdo, muitos cursos sobre microcontroladores, linguagens de programação, eletrônica para você. Então veja aqui embaixo e invista já. Aproveite, hein? Falta pouco tempo para acabar a promoção. Veja aqui embaixo. Como eu faço a leitura de um teclado matricial? Nós precisamos fazer uma varredura ou de linhas ou de colunas. Eu gosto de fazer das colunas. Então, os pinos do microcontrolador que vão acionar as colunas devem ser configurados como saída digital. Então, as 5 colunas, nesse caso particular aqui, que é um matricial de 5x3, 5 colunas, 3 linhas, elas devem ser acionadas pelas 5 saídas do microcontrolador. E aí a leitura das linhas é feita a partir de entradas do microcontrolador, tá certo? Você trabalha desta forma, de tal modo que quando o usuário clicar na tecla 1, por exemplo, se eu estou varrendo a coluna 1, eu vou enviar o nível lógico pertinente à entrada da linha 1, e eu sei que a tecla pressionada foi a tecla de número 1. Isso eu faço no meu software. Você pode escolher o nível lógico também. No caso aqui, para este hardware, eu faço a varredura com nível lógico baixo. Então, quando eu estou habilitando a leitura da respectiva tecla para aquela coluna, ela está com nível low, nível baixo. Por isso que eu tenho os resistores de pull-up aqui em cada linha, que eles mantêm as entradas em nível alto. Quando o usuário clica, teremos o nível baixo. Então, como o processador está varrendo as colunas, ele sabe qual coluna ele está e qual tecla de linha foi pressionada, detectando assim a tecla que o usuário clicou. E é muito bom esse recurso, pois eu poupo IOs. Eu tenho 15 teclas aqui, eu precisaria de 15 pinos do microcontrolador para ler elas de forma paralela. Com este modo aqui, eu estou utilizando apenas 8 pinos do processador. Um ponto importante deste algoritmo é que você precisa deixar na sequência de um port as colunas e na sequência também as linhas. Não importa a sequência, mas elas devem estar uma do lado da outra nos bits específicos para o algoritmo funcionar. Por isso que a coluna 1 está no RB0 e aí segue RB1, 2, 3 e 4 até a coluna 5. Elas estão em sequência. E as linhas da mesma forma, só que as linhas é RB5, 6 e 7. Eu poderia ter as linhas, por exemplo, no port A, só que eu teria que seguir uma sequência. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Você entendeu? Então as linhas devem estar na sequência, independente do port, mas as linhas entre si devem seguir essa sequência. O mesmo para as colunas.
Vamos agora ver o software. Este software aqui eu deixo para download na descrição, tá certo? Se você ainda não baixou daquela clássica. Bem interessante o projeto, eu recomendo que assista caso não tenha visto. É um ajuste digital de tensão para fontes de bancada. O código do teclado está aqui nessa mini biblioteca, então keyb.h, e eu determinei as teclas de 0 a 9 com valores 0 e 9 em caractere, e as teclas adicionais que tem nesse teclado, que são F1, F2, F3, Escape e Enter, eu mapeei assim. O F1 é F minúsculo, o F2 é o G minúsculo, o 3 é o H minúsculo, o Escape um C e o Enter um E, todos minúsculos. Assim eu consigo ler a tecla pressionada. Então nós temos aqui, eu chamei de capedir, ou seja, a direção da leitura do meu teclado, está no Trace B do microcontrolador. Aqui no mapeamento de hardware você determina isso. E o port de escrita ou leitura está aqui no Keyport. Aí eu mapeei as colunas conforme o hardware. Então aqui você vai modificar se você mudou os bits. Então vamos supor que você colocou as linhas nos bits 0, 1 e 2 e as colunas nos demais 3, 4, 5, 6 e 7. Você pode fazer isso também, contanto que as colunas entre si estejam na sequência e as linhas da mesma forma. Então estão mapeados aqui. Aqui é um debulking, então uns 100 milissegundos para evitar ruídos do clique do botão. E eu tenho uma função de inicialização, uma que retorna o botão clicado com a lógica do clica e solta, para eu fazer todo esse tratamento do botão já incorporado. E também uma que faz a leitura do teclado propriamente dita, além da função de seleção de acordo com o parâmetro que eu passei aqui das linhas. Então vamos entender estas funções do nosso código aqui. Vamos começar com a init, que é a mais fácil. Ela basicamente configura as minhas saídas aqui, ó. Escreve 0, e aí aqui você tem que observar, no PIC é 0. Eu estou trabalhando no microcontrolador PIC. Dependendo, se for um AVR, você tem que escrever 1 para configurar como saída. Então você pode utilizar até diretivas de pré-processamento, caso queira algo mais genérico e portável ainda, ou mudar manualmente aqui mesmo. Então nós temos aqui as saídas configuradas, e aí a função read, que encontra-se aqui, ela tem uma flag de tecla pressionada, duas variáveis de iteração. Eu vou passar aqui em laços for aninhados. E esse algoritmo dos laços for aninhados, eu adaptei de um código em MicroPython que foi feito pelo meu amigo Márcio Soares. Eu até recomendo o canal dele, eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser conhecer, tem muitos vídeos excelentes de microcontroladores. Veja aqui, já se inscreva por lá também. Então este algoritmo aqui dos laços for, eu me baseei naquele código em MicroPython do Márcio Soares. Funciona muito bem também. Adaptei para a linguagem C, para ter essa portabilidade também entre outros microcontroladores. O que eu vou fazer aqui é varrer do 0 ao 4. Já percebeu que estamos tratando aqui das colunas, porque eu liguei elas dos bits 0 até o 4, lá no hardware. Então se você modificar os bits das colunas, você modifica a faixa deste for aqui. Este aqui é o for das colunas. Por exemplo, você ligou do bit 1 ao bit 5, então você começaria o i em 1 e até menor que 6 aqui. Essa tensão que você tem que ter. Então eu desligo o pino atual para varrer a linha nesse momento. E eu passo um for agora para varrer a coluna, tá certo? Varrer a coluna no momento, eu desligo o bit da coluna e eu passo um for para varrer as linhas, só que farei a leitura das linhas. Então aqui eu escrevo na coluna que eu estou trabalhando, então vai 0, 1, 2, 3, 4 em sequência, e a cada passada nós verificamos as linhas fazendo a leitura. Então perceba que como as linhas estão dos bits 5 ao 7, é essa faixa do for. Então
igual a 5 até menor que 8, portanto ele vai de 5 até 7, esse for aqui. Aqui dentro do for eu faço a leitura, então se o bit for 0, o bit de linha for 0, houve uma tecla pressionada. Eu escrevo 1, key pressed, e processo um break para encerrar esse laço. Encerrando esse for aninhado, eu tenho que encerrar o for externo das colunas também, para tratar a tecla pressionada. Por isso eu tenho key pressed. Se for verdadeiro, break também no for externo. Tempo de 1 milissegundo. Então você pode diminuir um pouco ou aumentar dependendo da situação. 1 mili ele varre as 5 colunas, então teclado completo em 5 milissegundos aproximadamente. A cada passada eu ligo de novo o respectivo bit de coluna, com esta linha aqui, escrevendo 1 nele. Terminado isso, o meu I contém o valor atual da coluna, onde a tecla foi ativada. Então vamos supor que foi a coluna 0. Se foi a coluna 0, eu vou retornar o que key cell retornar, porque em key cell eu terei um switch aqui dentro para ler qual a tecla de linha foi pressionada. Então na primeira coluna nós temos 1, 4 e 7. Na segunda, 2, 5, 8 e assim por diante. Então veja que key cell recebe aí os valores, valor de J também. O valor de J indica qual é a linha. Então eu tenho coluna, eu tenho linha, eu sei qual tecla eu pressionei. Então eu vou retornar esse valor. 5, 6 ou 7 de acordo com o valor de J. Consigo retornar exatamente o caractere do meu teclado. Vindo aqui para o teclado de novo, você enxerga aqui, ó, as colunas 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9, escape, 0 e enter, F1, F2, F3. E aí eu faço um tratamento em key, na função aqui, key click. Eu tenho flags auxiliares, que quando o key read retornar um valor, por exemplo, o F, eu pressionei o F1, que é referente ao F minúsculo, como vimos, eu vou setar a flag 7 desse flags H aqui, que é 1 byte, que eu reservei para ler estes estados, para armazenar o estado das teclas, sendo 0, e aqui é o valor 0 mesmo, estando setado o respectivo bit, eu vou limpá-lo, vou aguardar o tempo de bouncing e vou retornar efetivamente o F. Então eu tenho um tratamento completo do teclado, varredura, leitura e a lógica clica e solta com o anti-bouncing dos botões. E aí eu repito esse processo para cada um dos botões aqui, com um bit diferente daquelas flags ali que eu utilizei para os estados, assim eu consigo diferenciar as 15 teclas. Por exemplo, 5, bit 5 do flags L. Se retornou 0 é porque não estamos clicando nada, mas eu tenho esse registro aqui. Então, esse bit está setado, eu limpo ele, aguardo e retorno 5. Se você observar aqui em key read, não caindo em nenhum desses cases, eu vou retornar, de fato, um 0. É o próprio número 0. Ou seja, quando nenhuma tecla for pressionada, keyboard read retorna 0. E aí no código que você for utilizar, com um simples switch em key click, você lê qual tecla pressionou, porque é só verificar case 0, eu pressionei o 0. E aqui é a ação que eu faço. Esse código eu expliquei lá naquela clássica de sexta, caso você queira ver. Então, case 1, efetua a ação para a tecla 1 e assim por diante. Tá certo? Então é assim que funciona o código. Vamos na prática ver o teclado em funcionamento e ver a varredura também com o analisador lógico. Venha comigo. Esse é o sistema de ajuste, eu vou reiniciar aqui para você ver. Então ele faz o boot, aparece aqui a tensão
E aí o teclado está aqui, eu digito então o valor, por exemplo, 1, 2, 5 para 12.5 volts. Dando um Enter, eu gero essa tensão específica. E veja que eu tenho aqui o ajuste piscando, isso é muito legal, você pode conferir naquela clássica de sexta como foi implementado. Mas você pode ver aqui que a tecla que eu pressiono, ela efetivamente é registrada ali no display, e eu tenho aí a possibilidade de fazer o ajuste da tensão conforme eu preciso. Então está funcionando perfeitamente aqui o nosso teclado matricial. E como você viu, é um algoritmo que utiliza a linguagem C genérica. A partir dele você adapta para qualquer microcontrolador, isso que é muito bacana, e os nossos cursos vão te ajudar bastante nisso. Linguagem C, o desenvolvimento de produtos para microcontroladores, C++, entre outros. Estou com um analisador lógico aqui para vermos a varredura do teclado em funcionamento. Essa é a varredura ocorrendo então das nossas colunas. Ajustando aqui em 1 milissegundo por divisão, você vê que cada coluna fica em nível lógico baixo em aproximadamente 1 milissegundo. Ele varre 0, 1, 2, 3, 4 e volta para o 0. Veja aqui ocorrendo sequencialmente essa varredura. Quando eu clico na tecla, a varredura para por um instante. Ó. Isso ocorre para que possamos processar o registro, ó, processar o registro de tecla pressionada, apenas por isso, mas não tem problema nenhum em interrompermos essa varredura para processar a tecla que estamos pressionando. Tá aí mais uma aplicação para você, baixe os códigos aqui e adapte para a sua realidade, para os seus microcontroladores. Crie o hábito de desenvolver projetos portáveis, assim você economiza tempo de desenvolvimento, tá certo? Concluímos mais um vídeo em parceria com a Raiza, muito obrigado por assistir até aqui. Maratone o canal, temos amplo conteúdo para você. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, bons projetos, aquele abraço e até a próxima.